mais um dia, uma quinta-feira, de estar na presença de Deus, participando dessa conferência bíblica, né, meus irmãos? Graças a Deus, e nós temos aqui aprendido muito essas quinta-feiras sobre as armaduras de Deus. Quem tem aprendido aqui sobre as armaduras de Deus? Ensinamento muito bom, e eu tenho certeza que isso elevará os nossos elevos espirituais para melhor se posicionar diante das diversidades que passamos no dia a dia, né, meus irmãos? Então eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. O Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração aqui nesta noite. Saiba de uma coisa: você que veio a este santuário, a esta casa de oração, pode ter certeza que o Senhor, Ele tem uma bênção especial para você. Quem sabe o dia não foi muito favorável, quem sabe palavras te entristeceu, você viu coisas que não agradaram aos teus olhos, mas uma coisa é certa, que o Senhor, Ele tem renovo para as nossas vidas, e quem crê diga amém. Amém, meus irmãos? Hoje a palavra que me foi concebida sobre o tema das armaduras de Deus, os irmãos que puderem aí, abram em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18. Temos aqui falado sobre as armaduras de Deus. Os servos do Senhor que me antecederam aqui foram bastante categóricos, usados por Deus, e eu sou o menor da casa, meu pastor, sou o menor, mas que Deus tenha misericórdia. Se os irmãos orarem, o Senhor há de nos dar vitória e interceder. A vitória é nossa aqui no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo de número 6, versículo 18. Também quero agradecer ao pastor Haroldo, Haroldo Pérez, a nossa pastora irmã Terezinha, aos irmãos que têm nos acolhido aqui muito bem. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com perseverança e súplica por todos os santos. Vou ler mais uma vez para ficar cravado no teu coração, irmãos. Olha aí: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E quem crê diga amém. Meus irmãos, eu estudando um pouco aqui sobre o livro, essa carta aos Efésios, a gente vai ver que é uma carta bastante espiritual, de uma revelação profunda. E eu falei aqui, fiquei pensando comigo, falando ao Senhor, como o apóstolo São Paulo foi um homem de oração, um homem que orava constantemente para ter uma revelação dessa. Efésios é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando um lugar único entre as epístolas de Paulo. Ela não foi elaborada no árduo trabalho da bigórnia, da controvérsia doutrinária ou dos problemas pastorais, como muito e outras epístolas de Paulo. Ao contrário, Efésios transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina,
Olha aí, irmãos, brotando da vida de oração de Paulo, meu pastor Tiago. Ou seja, é uma carta que ela foi revelada por Deus, mesmo Paulo estando preso, através da oração. Aleluia. Não tem como eu e você, a igreja do Senhor, ter as armaduras de Deus, querer fazer a obra de Deus e não ter o particular da oração. Igreja que não ora, ela nunca chegará ao ápice da sua vida espiritual, do seu ministério. É necessário, irmãos, igreja do Senhor, nos aprofundar na oração. E o tema desse culto hoje, desse sumário hoje aqui é oração. Como que está você nas suas orações? Nós iremos falar um pouco aqui sobre oração. Como devemos orar, como devemos buscar, como devemos interceder, como devemos nos apresentar diante de Deus através da oração. Eu estava meditando e vendo aqui, irmãos, o propósito desta carta, uma carta divina, revelada. O propósito imediato de Paulo a escrever aos Efésios está implícito no capítulo 1, versículo 15 ao 17. Em oração ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da glória, almejando profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais, ao revelar a plenitude e o propósito do eterno Deus e na redenção do seu poder. O objetivo de Paulo, meus irmãos, era transmitir esta carta aos Efésios com o propósito que eles crescessem na graça, no conhecimento e no poder de Deus. O objetivo que Paulo queria mostrar para a igreja de Éfeso era que eles foram cheios, aleluia, foram resgatados, foram escolhidos, nomeados por Deus. Aleluia. Quem foi aqui resgatado aqui? Quem foi nomeado aqui? Aleluia. A vontade de Deus aqui nesta noite é revestir a sua igreja, é fazer que nós cresçamos no poder dele. Para quê, presbítero? Para vencer os obstáculos que está proposto ao meu e ao teu favor. Aleluia. Quando eu olho para esta carta aqui, irmãos, eu vejo a fé, o amor, a sabedoria, a revelação do Pai. Não há os temas fundamentais desta carta aqui olha aí, eu marquei aqui, como somos redimidos por Deus. Você sabe como você foi redimido por Deus? Será que você tem essa consciência? Aleluia. Olha lá, capítulo 1, versículo 3. Vamos para a Bíblia. É uma conferência bíblica, então vamos para a palavra. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, oh glória, aleluia. Como também nos elegeu
nele antes. Olha aí, irmão, isso aqui é profundo. Isso aqui foi através da oração. Aleluia, entenda. Antes da fundação do mundo, para que fossemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos. Oh, irmãos, aleluia, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Você pode dar um glória a Deus aqui, irmãos? Aleluia. A profundidade aqui desta carta, como somos redimidos. Aleluia. Não foi por bode, por bezerro, por vaca. Não. Foi através do sangue de Jesus Cristo. Se eu estou aqui nesta noite, vocês estão aqui, a igreja está aqui, foi através do sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, valorize o tempo que nós estamos aqui na presença de Deus. Ah, mas é uma quinta-feira fria. Eu vou porque já é o hábito, já é o costume. Não, meus irmãos, não pensam assim. Aleluia. Eu vou porque eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Outrora eu não tinha essa rendição, eu não tinha esse privilégio, não era filho. Oh, glória. Paulo, irmãos, ele trata aqui com tanta graça, com tanta sabedoria de Deus, que ele nos ensina aqui, porque no capítulo 1 ao 3, ele vai dizer como que somos redimidos, falando da predestinação, falando da cruz, falando do céu, falando da adoção. Mas no capítulo do 3 ao 6, do 4 ao 6, vai falar como nós somos redimidos, devemos também viver na remissão. Oh, glória, aleluia. Irmãos, porque às vezes achamos que, não, fomos redimidos, está tranquilo. Não, agora você tem que saber viver, ter uma vida de redimissão de Deus. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? Aleluia. Como devemos viver esta vida que outrora nós estávamos em trevas, destituídos, não éramos filhos, não tínhamos o privilégio, mas o Senhor nos concedeu esta bênção, esta dádiva. E agora o Senhor, Ele quer nos ensinar assim, como que nós temos que nos comportar como os filhos de Deus. Aleluia. Paulo, ele se preocupou aqui. Por quê? Porque Paulo estava preso, irmãos. No capítulo 3, vai dizer, no capítulo 4, Paulo estava preso. E quando ele estava preso, ele estava orando. Eu acho, meu pastor, que foi o momento que Paulo mais orou e buscou a Deus na prisão. Por quê? Porque na prisão, aleluia, às vezes você sendo ali amassado, triturado, é o momento que você vai mais buscar o Senhor. Eu não sei a prova que você está passando, a luta, mas uma coisa eu tenho certeza, que se você buscar o Senhor vai te revelar coisas inefáveis. Aleluia. O Senhor vai te mostrar coisas que vocês nunca viram. Só através da oração. Aleluia. Paulo ressalta que na redenção
é pela graça, mediante a fé. Tem que ter fé. Aleluia. Glória a Deus. A redenção sem fé não é redenção. Quantos creem que Jesus vai voltar? Oh, irmãos, aleluia. Será que eu estou acreditando que Jesus vai vir? Ou será que nós já esquecemos? A redenção é pela graça, mediante a fé, que nos uniu e nos fez um só povo. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que tinha judeu e grego, ou seja, gentios. Existia ali uma mistura de povos, tanto como senhores e senhoras, tanto como bárbaros e servos, tanto como homens e mulheres de outra dinastia. Ou seja, o evangelho foi alcançando, foi trazendo, foi salvando. Deus foi libertando, foi resgatando. Só que o propósito de Deus era fazer um só povo. Não havia acepção, não há acepção no reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite não há acepção. Que vem do céu. Não há acepção no meio dos seus familiares. Isso aqui é um pouco. Não há acepção no meio dos seus vizinhos. Esse aqui é melhor, essa aqui eu falo, essa daqui eu não vou falar. Não há acepção, é para todos. É um só povo. Dá lá. Irmãos, porque às vezes nós olhamos para nós, falamos assim: eu vou pregar para quem eu quero. Aquele parente ali da minha esposa, um exemplo aqui, irmãos, eu não vou muito com a fachada. Do meu esposo, eu não vou muito, sabe? O Espírito Santo vai falando e a gente. Porque às vezes nós fazemos acepções, irmã Luciana. É ou não é? Às vezes a nossa natureza má, às vezes o velho homem adâmico, ele quer surgir dentro de nós. E nós vamos olhando assim, às vezes até a classe social. Esse aí, o céu para ele não é isso. Porque a igreja de Éfeso, né, meu pastor Tiago? Era uma igreja que tinha ricos e pobres, servos e doutores. Era gente de todas as classes. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui essa carta para trazer a memória daqueles que estavam ali e iriam ler essa carta e falar: opa, o reino do céu aqui é um povo. É tão certo aqui que o tema aqui é a igreja. A carta à igreja. Oh, glória. Quantos estão entendendo esta palavra? Vou correr. Aleluia. É uma introdução para nós entendermos aqui o que essa carta simboliza. Qual é o significado dessa carta? Entre as 35 diretrizes dadas a Éfeso sobre como os redimentos devem viver e destacar as categorias gerais. Primeiro, os crentes são chamados a uma nova vida de pureza. Olha aí, irmão. E separação do mundo. 1 Pedro. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14. Olha aí o que está dizendo. 1 Pedro 1, 13 e 14. Vou ler aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Olha aí.
sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Olha aí, irmãos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque ou porquanto está escrito, sede santo, porque eu também sou santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós fomos separados, chamados para ser santo no Senhor. Aleluia, tivemos uma nova vida, uma nova transformação. Cristo chamou chamou você, chamou a igreja para que nós sejamos separados, santo. Como que eu estou vivendo? Como que você está vivendo diante de Deus? Glória a Deus. Segundo, os crentes são chamados a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares e vocacionais. Aqui na carta de Efésios, capítulo 5, 22, tem aí a cartilha. Por quê? Porque às vezes nós queremos nos relacionar com aqueles que são de fora, mas com os que são de dentro, às vezes o relacionamento não vai bem. Às vezes o abate, né? O confronto. Fala, sabe de uma coisa aí, eu não quero meia. Cuidado, irmãos. Fomos separados. Aleluia. Andávamos em trevas, na ignorância da nossa consciência, mas agora nós estamos na luz. Quem está na luz aqui? Aleluia, glória a Deus. Quando eu observo aqui, eu vou ver aqui Paulo falando para a igreja aqui nessa carta, falando, olha, tenha uma conduta digna de verdadeiros cristãos em Cristo. Aleluia. Não adianta entender aquele que o chamou, ter o discernimento, falar, olha, foi assim, assim, foi chamado, na teoria compreender tudo, mas na convivência, na conduta, aleluia, é isso que Paulo queria mostrar para a igreja de Éfeso, mostrar para eles que eles eram especiais. Glória ao nome do Senhor. Esses relacionamentos devem ser regidos por princípios, condutas que mostrem ao mundo luz de Cristo, por meio de uma sociedade obscura, que Cristo é o Redentor da humanidade. Aleluia. Você está mostrando para o mundo? Aleluia. Nós estamos mostrando para o mundo, no meio dessa sociedade obscura aí, que Cristo é o Redentor e que Ele muda. Glória ao nome do... Irmãos, o momento é revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Vou correr, vamos entrar aqui na oração, meu Deus. Terceiro, finalmente o crente é chamado para manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí, aqui nós entramos sobre a armadura de Deus. O inimigo viu que fomos redimidos, livres da escravidão, separados, libertos, salvos, temos uma herança, paz, alegria, estamos felizes. Quantos aqui estão felizes?
Quem tem paz aqui? Aleluia. Quem tem paz, irmãos? Quem está em Cristo tem que ter paz. Eu sei que vem luta, vem prova, mas Deus, Cristo, Ele sempre dá a paz para você. Aleluia. Ele dá, eu sei que Ele dá. Aleluia. É o que Paulo estava querendo transmitir aqui à igreja de Éfeso. Olha, vocês foram redimidos. Vocês foram tirados das trevas, transportados para o reino. Agora vocês são uma nova criatura. Porém, vocês irão lutar agora uma guerra que ela não é física. Ela não é física, ela não é carnal, ela é espiritual. Aqui que está, irmãos. Aleluia. Aí eu orando o tempo todo. A oração é um dos pilares fundamentais da vida do crente. É por isso que eu falei no começo. O crente que não tem a sua vida voltada para a oração, dificilmente ele irá conseguir ficar de pé. Irmãos, porque a luta ela é espiritual. E como nós iremos vencer o mundo espiritual? Através do joelho. Quem está orando, aleluia. O propósito da oração vai além de simplesmente solicitar bênçãos e ajudas em momentos de dificuldades. Olha aí. Às vezes nós queremos orar só mesmo quando estamos com dificuldade. Não, irmãos, temos que orar quando tudo vai bem, quando a prova também vem, temos que orar. Nós temos que estar em contato constantemente com o Senhor. Não tem como nós nos abter se não tiver em oração. Aleluia. Quem está orando aqui? Aleluia. Quem está orando aqui, irmãos? Aleluia. Ferramentas, pilares fundamentais de uma oração sadia com entendimento. Primeiro, eu marquei, para você ter um entendimento de uma adoração genuína. Quando você dobrar o seu joelho, a primeira coisa que você tem que fazer é adoração. Quantos entendem isso aqui? Aleluia. Dobrou o seu joelho, agradeça a Deus, adorando o nome dele, porque ele é digno de toda honra. Aleluia. É reconhecer a grandeza e a sua santidade, expressando reverência no louvor. Aleluia, glória ao nome dos. Quando eu dobro, mesmo na luta, na prova, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, graças eu te dou, porque tu és santo, tu és merecedor de honra, de glória, de louvor, tu és majestade. Eu estava perdido, eu estava preso, o Senhor me fez entender o céu. Aleluia. Quantos estão entendendo esta palavra aqui, meus irmãos? Aleluia. Segundo, eu vou correr, irmãos. Estou correndo. Adoração, primeiro. Segundo, a confissão. Aleluia. Adorou a Deus, entregou louvores: Senhor, tu és grande, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Segundo, confissão. Aleluia. 1 João capítulo 1, vamos para a Bíblia. 1 de João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha aí. Porque nós temos que confessar as nossas culpas. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Você já confessou o teu pecado hoje? Irmãos, porque pecamos no pensamento, em atitude, no olhar, no andar, no falar. Estamos pecando constantemente. Dobrou o joelho, adorou a Deus. Senhor, me perdoa. Ah, mas será? Eu não pequei, eu não entendi. Me perdoa, Senhor. Quem sabe eu pensei algo que não agradou ao Senhor. Senhor, me perdoa. Eu acho que eu falei algo que não agradou ao Senhor. Senhor, me perdoa. Eu acho que eu ouvi algo que não era para ouvir. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu fui em algum lugar que, sabe? Senhor, me perdoa. A confissão, irmãos. Aleluia. Porque às vezes nós nos sentimos, sabe, tão fortes, tão santos, que fica até difícil para pedir perdão. Porque às vezes nós achamos que porque nós estamos na igreja constantemente, lendo a Bíblia, participando dos trabalhos, nós estamos, sabe, sem pecado. É nada. Se dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. Então, segundo pilar aqui de uma oração sadia, confissão. Terceiro, ação de graça. Expressar a gratidão por Deus, por suas bênçãos e bondade e cuidados, reconhecendo a sua provisão. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ah, mas eu não recebeu sim. Ah, eu moro num barraco de madeira. Eu tenho um fusquinha, eu ando de ônibus. Oh, minha roupa não é. Você recebeu de Deus provisão. Quantos receberam provisão de Deus aqui? É agradecer a Deus. Você se alimentou nesta manhã, agradeça. Não se alimentou, agradeça da mesma maneira. Por quê? Porque você está com vida. Porque o Senhor lhe concedeu saúde. Ação de graça, ou seja, é reconhecer, falar: Senhor, obrigado. O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina no capítulo 2 do livro de Éfeso mesmo. Ele nos ensina aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. Ó, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas, em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como outros também. Mas, olha o versículo 4, olha aí. Mas Deus, oh glória, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. É pela graça, igreja. É pela graça. Ah, mas eu não tenho. Você tem a graça de Cristo, agradeça a Deus. Senhor, lhe rendo graças. Eu estou aqui nessa noite, Senhor, lhe rendo graças por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, glória ao nome de Deus. Quarto fundamento aqui da oração sadia, lembre-se, uma oração sadia. Estamos falando sobre oração. Olha aí, petição e intercessão
1 de Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 2, apresenta a Deus os próprios pedidos e necessidades, bem como interceder em favor de outras pessoas. Olha lá o que está escrito lá em Timóteo. 1 Timóteo. É uma conferência bíblica, irmãos. Vamos para a Bíblia. Glória ao nome do Senhor. É Bíblia. Olha lá, 2:12. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use autoridade sobre o marido, mas que deseja o silêncio, porque primeiro foi Adão, depois Eva. Não, é 1 e 2, misericórdia. É 1 e 2, ó. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Como te roguei quando partiu para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas, a outra genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação a Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Petição. Paulo, ele pedia aqui, irmãos, para que Timóteo andasse na graça, que intercedesse. Quem está intercedendo aqui? Nós estamos intercedendo. Será que nós estamos sendo um intercessor? Aleluia. Será que a igreja do Senhor está intercedendo com graça, com autoridade, com ousadia? O Senhor nesta noite nos ensina aqui, aleluia, interceda, aleluia, seja um intercessor, glória ao nome do Senhor. 5, vou correr, já foi. Humildade, que é meio complicado, hein? Será que tem crente que ora que é humilde? Será que nós temos humildade para orar? Ou a nossa oração já virou feitiçaria? Sabe, Senhor, mata, engole, não aguento mais. Paulo reconhece suas limitações. Aleluia. 2 de Coríntios 12, 7, 8. 2 de Coríntios. Vamos para a Bíblia. Aleluia. Capítulo 12, 7, 8. E para que não exaltasse pelas excelência das revelações, olha aí, foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh, glória. Aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Quem sabe você está com um espinho aí, e você está falando: eu não aguento mais, Senhor. Senhor, isso aqui está me tirando, cada dia que passa está minando a minha fé, está tirando a minha autoestima, a minha alegria, a minha paz, a minha tranquilidade. Nesta noite o Senhor diz: aleluia, o meu poder se aperfeiçoa
na tua fraqueza. Aleluia. Levante a mão aí, isso aqui eu vou liberar isso aqui porque o Senhor pediu. Aleluia. Quem sabe você já não está aguentando mais. Senhor, eu estou tão desanimado, tão desanimada, que eu me sinto fraca a cada... Nesta noite o Senhor, Ele te aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus irá se manifestar na tua fraqueza. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Para isso, tem que ter humildade. Tem que reconhecer, falar: Senhor, eu vim aqui pela graça. Senhor, eu estou nessa obra aqui é pela misericórdia. Não é pelo meu conhecimento, pela minha estatura. Não é porque eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Não é pela minha capacidade intelectual. Senhor, eu estou aqui é só pela graça. Nesta noite o Senhor, Ele aperfeiçoa a tua fraqueza aqui. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele sabia. Glória. Vou terminar, irmãos. Tem mais 3 aqui. A fé, a oração proativa e a oração coletiva. Mas o horário manda eu parar. Eu quero falar, vou ficar com a 9. A oração coletiva. O poder que há na oração coletiva. Se nós se juntar aqui, aleluia, e orar em coletivo, em unidade. Lembra da igreja primitiva? A igreja de Atos? Porque a igreja de Atos dos apóstolos era uma igreja ativa, viva, uma igreja que tinha, sabe, coragem. Era uma igreja que ia para cima, porque era uma igreja que orava em coletivo. Era uma igreja que estava unida no coletivo. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, onde estiver 2 ou 3, aleluia, em conjunto com outros irmãos, se fortalecendo, a fé e a unidade fortalece a igreja. Quantos creem que o Senhor está nos fortalecendo aqui nesta noite? O Senhor está nos fortalecendo aqui nesta noite. Eu vou terminar, irmãos. A hora já foi. É oração, falando sobre oração, é muita coisa, tio. Peguei aqui muita coisa aqui, é oração. Mas qual é o ensinamento que o Senhor quer para nós aqui nesta noite? Que nós possamos entender o poder da oração. Orar com entendimento, com raciocínio. Orar, sabe, com sabedoria. Porque às vezes nós não sabemos nem orar. É claro que diz lá em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede. Mas para isso precisamos também nos esforçar. Como que você está orando? Será que você está pedindo algo que o Senhor está falando: meu filho, eu não quero isso? Você não está entendendo que não está batendo? Eita, eu estou querendo você aqui, você está indo para cá. Eu estou querendo fazer uma coisa, você está querendo fazer outra. Oração com entendimento. Aleluia. Entender, parar, analisar e falar: Senhor, sabe de uma coisa? Não seja a minha, mas a tua vontade. Aleluia. Porque tem pessoas que acham que para orar, eu vou orar em espírito, é só falar em línguas. Não tem nada a ver. Orar em espírito, irmãos, não é em falar em línguas. Não. A língua é algo a mais que você tem no entendimento. Orar em espírito é você entender, falar assim: Senhor, está enferma aqui, ó. Eu vou orar. Olha o entendimento. A pessoa às vezes está no último. O pastor Lúcio falou um testemunho aqui, mas a pastora Cláudia,
É ou não é? Tem um entendimento. Falou, Senhor, aí não vai. Eu vou orar, Senhor, mas faça segundo a tua vontade. Não seja a minha vontade, Senhor, era que ele levantasse, andasse. Mas a tua vontade é outra. Oh glória. Quantos estão entendendo esta palavra nesta noite? Orar com entendimento, aleluia. A igreja se coloca de pé com a permissão do meu pastor Lúcio, pastor Tiago. Passei ali 5 minutos ali. Tem muita coisa, irmãos. Mas nesta noite, o Senhor, Ele fala conosco assim, ó. Vamos ter sabedoria, entender os propósitos de Deus na minha e na tua vida, na nossa vida, para que a nossa vida espiritual venha crescer a cada dia. Porque às vezes nós ficamos raquíticos, anos e anos na casa de Deus. Às vezes achamos que as armaduras de Deus é só o capacete, a couraça, o escudo. Não, a oração também faz parte. Quantos creem que a oração faz parte? Aleluia, a oração faz parte das armaduras. Eu vou orar aqui com os irmãos. Aleluia. Pede para Deus, Senhor, me ensina. Senhor, me dá graça para que eu possa ter uma comunhão com o Senhor íntima. Senhor, eu não estou conseguindo, mas me ensina, Senhor, a te buscar, Espírito de Deus. E Deus, Ele é fiel para nos dar vitória. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele aprendeu nas suas prisões. Ele falou, nossa, que coisa tremenda, que revelação. Se você descer na oração, o Senhor vai te mostrar coisas grandes. Senhor Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aí está a tua igreja, meu Senhor. Ah, Pai, o tema de hoje foi oração. Senhor, muitas das vezes oramos sem entendimento, sem sabedoria. Às vezes no desespero. Às vezes, Senhor, falamos sem entender e compreender a tua vontade. Às vezes, Senhor, dobramos os nossos joelhos. Só queremos pedir, falar, reclamar. Mas, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos, adorar o teu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor nos resgatou. Aleluia. Adorar o teu nome, porque o Senhor é santo dos santos. Aleluia. Entender que nós pecamos constantemente. Ah, Senhor, nos ajuda a interceder pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Aí está a tua igreja, aí está teu povo, os teus filhos, Senhor, que vieram aqui nesta noite. Acrescenta a fé nos corações, Senhor, que cada um possa crescer na graça, no conhecimento, no poder de Deus. Que o Senhor possa aperfeiçoar a cada um, Senhor, até a tua volta, meu Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja coletiva, unida, Senhor, não só nos trabalhos, mas nas orações, nas intercessões, Pai, para que a tua obra possa caminhar, para que nós possamos alcançar, Senhor, mais vidas para o teu reino. Pai, eu lhe agradeço por esta humilde palavra que o Senhor nos concedeu, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus... aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
eu me